repete a necessidade de resultado positivo diante de uma equipe que faz grande campeonato, ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mas que teve um jogo também decisivo no meio de semana, né? De que forma o Figueirense pretende encarar o Atlético lá e se dá para tirar alguma vantagem do Atlético ter jogado nesse meio de semana? Bom dia a todos, né? Bem, em relação a falar de vitória, vai ser até a 38ª, né? Não tem jeito. Temos que ter a sabedoria que vamos estar enfrentando uma das melhores equipes, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E um postulante ao título ainda, né, brasileiro. Sabemos da dificuldade que é jogar no Horto. Sabemos do quanto é difícil enfrentar o Atlético Mineiro. Mas temos que recuperar a condição dos pontos perdidos dos jogos, né, de derrotas dentro de casa fora de alguma forma. Temos que buscar esses pontos. O Atlético teve uma partida desgastante frente ao Juventude, uma partida com desgaste não só físico, mas também emocional, né, em relação à busca da classificação. E já na quarta-feira uma semifinal de Copa do Brasil. Porém, por mais que o Marcelo venha adotar uma postura de cautela ou preservar algum jogador, né, ou alguns jogadores por parte do Atlético Mineiro, mas é um elenco muito forte. Se ele preserva o Prato, ele vem com o Fred. Se ele preserva o Robinho, ele vem com o Casares, né? Então são situações que nós temos que estar. Se for o Fábio Santos, ele vem com o Patrick na esquerda. Então temos que estar muito ciente e nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito, né? Ir lá, fazer um bom jogo, continuar uma evolução que tem acontecido da parte tática, uma evolução da parte física, uma evolução da parte técnica, mas não tem tempo hábil para isso, temos que buscar os pontos necessários. Marquinhos, até em função da ausência do Rafael Moura, muda a característica do teu time, você perde referência, mas por outro lado você pode ganhar em velocidade, até numa proposta de contragolpe, né? Exatamente, passa por esse conceito, né, de jogo, de estratégia, de jogar fora de casa e na ausência de um jogador referência, né? Então nós ganhamos aí a oportunidade de termos jogadores de velocidade, mas não adianta apenas ter esses jogadores de velocidade e não serem municiados, né? Não só apenas arriscarmos numa situação de transição em bola longa apenas ou chutão para frente. Nós temos que montar bem, trabalhamos bem durante a semana, né? Desde o início da semana com uma boa estratégia de jogo e temos ainda o dia de hoje e o de amanhã para que se possa ajustar e trabalhar esse ajuste fino tático para a partida de final de semana. Qual é a ideia, Marquinhos, sobre a questão do Renato? Teve toda a polêmica, o Branco falou, você falou que ele foi pressionado para não jogar. Qual é a ideia? Ele participa normalmente, ele será utilizado pelo Figueirense? A ideia é voltar com o jogador ou você pretende manter o Calcaia? Bom, o Renato faz parte do elenco, né? Teve esse caso que tornou-se público, né? Mas de maneira interna, quanto à conduta técnica, ele faz parte do elenco. E aí é a decisão, a opção em relação à estratégia de jogo para a escolha, né, de entrar com ele ou não para a partida de domingo ou as demais ainda que seguem dentro do Campeonato Brasileiro. Marquinhos, a gente, desde a tua chegada, né, está acompanhando de perto, a gente nota a evolução do Figueira dentro de campo, jogando de igual para igual, teve um bom jogo em Curitiba, segurou o Palmeiras até os erros de arbitragem, estava tudo muito equilibrado, mas na prática o resultado não está vindo, né? Isso incomoda, mas o torcedor pode ficar, não digo tranquilo, mas o torcedor também, sente que o torcedor observou essa evolução do time? Sem dúvida, a gente sabe que o futebol é feito de resultados, mas tem se mudado um pouco desse conceito em relação a avaliar apenas o resultado, né? Dentro do futebol brasileiro está mudando esse conceito, está sendo avaliado o trabalho, né, dentro desse contexto. E eu acho que parte, ou a partir desse pensamento, o presidente, a diretoria, até falei ao presidente sobre isso, né? Tem que ter as convicções necessárias para que se mantenha e dê continuidade a um trabalho, porque ele não pode estar rodando a toda hora, mudando o conceito, que isso cria uma certa instabilidade, né? E isso provoca numa instituição grandiosa como é o Figueira, né? Então acaba atrapalhando até mesmo o grupo de atletas, acaba atrapalhando até mesmo o torcedor, que acaba não
não sabendo sequer dos 11, pelo menos 7, 8 que entram em campo com uma sequência. Então isso dificulta, né? Mas pela postura do torcedor, principalmente após o jogo do Palmeiras, e o que eu tenho visto, né, quando encontro torcedores aí pela rua, um manifesto muito positivo, né, do trabalho, daquilo que tem sido feito, independente do resultado, pelo pouco tempo de casa, a gente conseguiu, e pela situação de não poder contar com nenhuma contratação, né, e chegar já com um grupo fechado, nós estamos procurando dar qualidade, estruturar taticamente e dar sequência no conceito tático de jogo. Marquinhos perdeu jogadores importantes, né? Rafael Moura, Dodô para esse jogo. Por outro lado, volta o Marquinhos. Tu pretende começar com o Marquinhos e para substituir Rafael e Dodô, de repente, Lins, Rafael Silva, o Badi? O que você está pensando com relação ao time? Olha que os dias têm sido mais longos e as noites mais curtas, viu? Nós temos pensado bastante e a semana tem sido boa para justamente nós podermos, né, preparar uma estratégia que seja adequada em relação ao que temos de opções. Então, imaginando que seja um jogo de transição lá, não adianta também estar colocando todas as balas, né, dentro do cartucho e atirar de uma vez só, porque você acaba gastando tudo e não acertando nada, né? Então tem que ter uma estratégia bem definida, as opções definidas para até a sequência de 90 minutos. Então o Rafa e o Dodô estando fora, a gente trabalhou duas opções, né, duas formações. Hoje nós vamos tá dando sequência nesse trabalho e procurando aí sim uma melhor estratégia de jogo, né, para que se possa, frente ao Atlético Mineiro, fazer uma boa partida, continuar essa evolução e conquistar os pontos que sejam importantes e necessários para que na 38ª rodada o Figueirense esteja fora da zona de rebaixamento. Marquinhos, quando a gente chega a essa altura, 32ª rodada, além de toda a questão tática também, tentando implantar na equipe, né, técnica também, a gente sabe que trabalha também a questão psicológica de forma forte, porque é necessário também. A equipe faz um bom jogo com o Curitiba, né? Aí vem para dentro de casa, faz uma grande partida contra o Palmeiras, poderia vencer o jogo. A gente viu tudo o que aconteceu. Como é que faz para trabalhar o psicológico dos atletas nessa semana para motivar, principalmente quando o atleta, né, o seu íntimo, ele olha, poxa, o Atlético Mineiro lá, a gente venceu um jogo fora. A questão psicológica realmente dos atletas, o comportamento deles, e o que tu sentiu dos atletas nessa semana, já que foi muito falado, né, foi muito ventilado na imprensa durante essa semana a questão da arbitragem no jogo com o Palmeiras. Muito bem colocada essa questão, porque eu tenho dito que os pilares do futebol têm evoluído, né? Evoluiu primeiro na parte física, teve uma evolução muito grande, na parte tática, né, a nível comparativo europeu, né, teve essa evolução. Na parte técnica, na verdade, o futebol brasileiro ainda continua produzindo bons jogadores. E o quarto pilar é o mental, né? E às vezes passa desapercebido essa questão mental desse trabalho específico e que eu considero importante. E justamente nesses momentos é que nós temos que estar e ter uma mentalidade forte, né? E o vestiário tem que ser forte mentalmente. O grupo realmente sentiu o baque da forma como foi a derrota para o Palmeiras. Porém, a motivação da qualidade de jogo e da consciência tática do jogo do Botafogo já houve essa melhora, para o jogo do Curitiba já foi uma melhora mais expressiva, né? E do Palmeiras eu considero como sendo o melhor jogo tático, né? De estratégico também, quanto a minha chegada. E o grupo percebeu isso, então eles têm buscado em treinamento, né, essa motivação, essa concentração alta, intensidade de trabalho, para que possa nessa reta final aí dar o sprint, né, e alcançar o que o Figueira até então não alcançou, que é o fato de buscar 2 vitórias em sequência, que talvez seja o fator importante para essa reta final, para deixar o Figueirense fora da zona de rebaixamento. Marquinhos, o Ortega ainda está nos teus planos? Não, Ortega não está nos meus planos. O Ortega não faz mais parte do grupo, né, pela situação que tornou-se pública, e não só por isso, mas na verdade era uma situação uma contratação que veio de peso, né, um custo-benefício caro para o clube,
em que o atleta não deu a resposta. É um atleta que eu acompanhei pelo fato de estar naquele Mundial Sub-20, né, com o Ney. Acompanhei ele de perto, formando dupla com o Ramos Rodrigues, né, naquela oportunidade, mas um jogador daquele tempo para cá que mudou muito, e fiquei surpreso quando cheguei aqui e vi o percentual dele, né, e a atitude dele não me agradou, e nós não podemos contar com um jogador que não queira. O Figueira tem que contar com jogadores que queiram, por mais que se tenha até uma qualidade técnica inferior, mas não adianta agora atleta que não queira. Nós temos que ter no grupo atletas que tenham sangue, que tenham disposição, que tenham personalidade para encarar esse momento e que possa ajudar o Figueirense. O torcedor, a gente vê aqui nas redes sociais pedindo muito Rafael Silva e Lins no ataque. Você pode jogar com esses dois? Rapaz, tá forte essa... poder eu posso, né? Ou nenhum, né? Mas assim, o Lins é um cuidado que eu tenho dito isso, o que foi diagnosticado desde a minha chegada, né? É um jogador que veio de 3 anos do futebol japonês, e aí tem esse lastro e ficou 4 meses parado, se eu não me engano. Não fez uma pré-temporada e a todo momento é aquele parafuso que você aperta e daqui a pouco pode espanar. Então tem que tomar cuidado, a gente tem tomado esse cuidado com ele, e é um jogador de maneira estratégica que às vezes compensa entrar no decorrer do que do início, porque pega as defesas, os adversários mais cansados, e ele em condição de propor o jogo de maneira mais inteira, né? Cuidado dessa estratégia, mas é um jogador que tem o seu potencial, que tem o seu valor, né? Que pode nos ajudar, eu tenho a certeza disso. Aí é só entender a melhor estratégia, né? Pela meritocracia, pela coerência de treinamento, eu tenho rodado, eu tenho dado oportunidade, tenho dado sequência, né? Para atletas. Apesar do pouco tempo, eu sempre digo que você não fere o sistema de jogo até 3 mudanças, né? Seja elas por contusões, por lesões ou por opções, né? A partir da 4ª mudança começa a ferir o sistema tático, o modelo de jogo, e eu não gosto disso. Então eu gosto de dar sequência para os atletas, rodar dentro da oportunidade de meritocracia, e aí de repente possa estar surgindo outros atletas aí, né? Nós fizemos um coletivo na segunda-feira, frente ao time sub-20, e gostei muito do trabalho realizado na base do Figueirense, da equipe sub-20. 2 atletas em questão me chamaram muita atenção, e que por meritocracia eu puxei para o trabalho da semana e que tem se destacado. Então de repente pode aparecer, quem sabe, até um jogador do sub-20. Quem são os dois? É o Mateuzinho, né? E o Dudu, lateral direito. O Mateuzinho, meio atacante, que me chamou muita a atenção pela qualidade do jogador, pela atitude, pela postura dele. É um jogador que já poderia fazer parte do elenco profissional, estar aqui, e por mais que tivesse menos oportunidade, mas é um jogador que não... O processo de formação dele na base já passou. Ele tem que terminar esse processo de formação aqui no profissional, né? Claro que a gente sabe que o momento talvez não seja o adequado, mas no futebol não existe um momento adequado para a oportunidade. A gente vê vários exemplos aí, né? Talvez o mais emblemático, mais simbólico seja o Kaká, na oportunidade que teve no São Paulo. E esses jogadores treinaram muito bem, e esse jogador me chamou muita atenção. Um jogador técnico, um jogador habilidoso, um jogador do modelo que eu gosto, né? Um jogador agressivo, que gosta da tática de 1 para 1, de ir para cima, de pifar os companheiros. Ontem ele fez um treino que me encheu os olhos. De repente é um atleta aí que a gente possa estar colocando, né? E não numa postura de início, mas sem ter o peso. Eu chamo a responsabilidade para mim, falei isso para ele, mas a partir do momento que está preparado, está apto a vestir a camisa do Figueirense. É um atleta são atletas, né? Tanto ele quanto o Dudu, que me chamaram muita atenção. Eles viajam? Os dois viajam, estão relacionados, né? Tanto o Dudu para a lateral direita quanto o Mateuzinho, e de repente, dentro de uma oportunidade, uma necessidade que eu entenda que possa colocá-los, coloco sem medo e assumo a responsabilidade e o risco. Eles entram sem peso nenhum, mas pela qualidade que demonstraram, tem a minha confiança, apesar do pouco tempo. E se tiver que fazer,
né, em colocá-los, não pensarei duas vezes. Assim como foi com outros atletas, caso do Talisca no Bahia, né, caso do Felipe e o João no Fortaleza, de repente são atletas aí que possam estar surgindo. Marquinhos, obrigado. Pessoal, todo mundo na sala aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Terça-feira para o nosso coletivo lá, na representação.